Carlos Scardovelli já está por aqui. Obrigada, doutor, pela presença hoje. Sempre bom a gente falar de prevenção, de alerta, né, doutor, de campanhas como essa. Inclusive, Fevereiro Roxo, vou pedir para o Estado colocar aqui na tela. Fevereiro Roxo, gente, é um alerta aí para doenças crônicas. O que vem a ser doenças crônicas, doutor? Explica para quem está em casa. Teoricamente, são doenças que não têm cura, né? São doenças que evoluem cronicamente, então você não consegue curar. E esses alertas são muito importantes porque o fato de você, às vezes, não curar a doença não significa que você não possa controlar a doença. Não significa que a pessoa que tem essa doença precisa ter uma péssima qualidade de vida. É verdade. Então, assim, você pode, se as pessoas sabem alguma coisa sobre a doença, você pode gerar mais conforto para as pessoas que têm a doença. Elas podem entender melhor a doença que tem, né? Muitas dessas doenças, como a fibromialgia, nego fala, olha, isso é coisa da sua cabeça, essa dor é Maria das Dores, né? Frescura, entre aspas, né? Então, as pessoas sofrem um preconceito, né? No caso do Alzheimer, né? A família sofre muito, porque às vezes não entende o comportamento, a mudança de comportamento lá do pai, da mãe, de um familiar que desenvolveu a doença. Verdade. Hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, né? Acender aí um alerta, de repente um diagnóstico precoce, né, doutor? Porque muita gente, quando a gente fala de doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, muita gente às vezes demora para buscar essa ajuda, né, doutor? Exatamente. Muitas vezes nessas doenças, a gente, como eu falei, a gente não consegue curar. Mas quanto mais precocemente a gente começa um tratamento, a gente consegue estender essa doença, né? Sinais mais graves ou limitações no estilo de vida, na qualidade de vida, a gente consegue estender isso. No caso do Alzheimer, ou as pessoas na melhor idade que a gente fala, né? O que a gente busca sempre, eu falo aqui às vezes, que a gente está buscando, que essa pessoa decida aquilo que ela quer fazer, que ela vá onde ela quer ir. Perfeito. Então a gente tem que buscar dar para essas pessoas essa condição. Às vezes ela perde essa condição. O Alzheimer é perder a capacidade a individualidade, é perder aquela liberdade, ou seja, de decidir, de fazer aquilo que quer. Então a gente fala que é uma demência, né? Que é a perda da mente. Quando eu dependo de outra pessoa para viver. Olha isso. Então ela vai afetar a minha vida e vai afetar a vida do cuidador, que tá, da né, família. Como nós vivemos num país que ainda é pobre, imagina economicamente o estrago que isso pode fazer numa família que tem que deslocar uma pessoa, tirar do trabalho para cuidar daquela pessoa. E essa pessoa depende 24 horas, muitas vezes, Exatamente. doutor? Quando a gente fala de Fevereiro Roxo em si, né? A gente falou também semana passada sobre Fevereiro Laranja. As duas campanhas aí se complementam. Uma fala de leucemia e a outra das outras doenças, né? Aí o pessoal fala assim, mas todo mês falam de uma campanha. É Outubro Rosa, é Novembro Azul, é Janeiro Branco. Porque assim, a cada ano também a ciência, a medicina evolui, né, doutor? Então surgem tratamentos novos, medicamentos, tudo para ajudar. Sem dúvida, né? Mas o que é importante disso, às vezes banaliza, todo mês tem 1, 2, 3 doenças. Mas o intuito disso é que vocês escutem. Eu falo que muitas vezes o tratamento está relacionado à pessoa conhecer a sua doença. Vamos pegar o exemplo da fibromialgia, que é uma dor severa, a pessoa sofre demais. E ela vai sofrer muito mais até descobrir que tem a doença. Olha. E depois ela vai, eu falo que essa doença é uma doença que está relacionada muito assim, como eu vou reagir a essa doença? Ou eu vou ficar aqui sentadinho de coitado, ou eu vou lutar contra a doença, eu vou me exercitar, eu vou procurar um apoio psicológico, eu vou procurar um apoio médico. A evolução é totalmente diferente. Então, por mais que seja maçante, é maçante para quem não tem a doença, mas quando você está falando aqui, uma pessoa tem essa possibilidade, ela já fica atenta. Exato, procura saber mais sobre o assunto. Então, é muito importante para a população geral.
você vai fazer diagnóstico ou vai aventar a possibilidade de diagnósticos e essas pessoas vão procurar os médicos, os especialistas e vão conseguir um diagnóstico. E isso alentece, né, a alma da pessoa, com né? certeza. Porque quando eu não sei o que eu tenho, eu fico taxado de que eu estou inventando, que eu estou fazendo o corpo mole. Porque quais são os sintomas, por exemplo, da fibromialgia? Vamos lá, fibromialgia. É dor no corpo, cansaço, sono não reparador. Aí vem outras, depressão, Olha só. perda de memória, às vezes vem tontura, zumbido, vem problema estomacal, a síndrome do colo irritável. Uma coisa leva a outra, um Então, efeito bola de neve. Exatamente. Então, a pessoa pode ter uma série de sintomas no corpo e está indo num médico, em outro, e vai buscando, você não pode se exercitar porque você tem uma... Porque a gente nunca viu ninguém assim que não tenha nenhum probleminha de coluna. Então, assim, acaba gerando limitações que essa pessoa muitas vezes não precisaria ter. Olha só. Nós temos até uma imagem aqui, está? Acho que é a número 4. Coloca aqui pra gente, por favor, para o pessoal de casa entender um pouquinho mais também, né? Sobre fibromialgia, quando a gente fala até dos pontos. Dói isso, dói as costas, dói o braço. A anterior a essa, Stallone. Deixa eu ver, mas ou a o que próxima. é interessante, né, é que, por exemplo, a fibromialgia, ela tem uma série de sintomas. E Esse é o Alzheimer. Esse é o Alzheimer. Esse é um processo degenerativo do cérebro. Então, é uma proteína normal que vai se formando. Isso, essa daí mesmo, olha lá. Então, tudo que a fibromialgia causa, doutor? Exatamente. Você vê lá, intestino irritável. Às vezes, a pessoa tem aquela cervicalgia crônica, dor no joelho, nas articulações, uma rigidez, às vezes, matinal. Então, a pessoa acorda mais cansada do que deitou, né? Então fala assim, mas parece que eu dormi tanto e parece que tomei uma surra. Literalmente eles falam isso. Verdade. Né? Então, até as juntas, né? Parece que dói. O simples fato de, às vezes, pegar uma colher, um garfo, assim, já dói. Dói. Quanto menos exercício você fizer, quando você fizer um esforço daquele que você não está acostumado, a dor vai ser intensa, né? E é uma dor muito relacionada, por exemplo, e se eu fiquei deprimida. Então, aspectos psicológicos, psicossociais, biológicos, traumatismo. Eu passei por um acidente de carro e depois desenvolve a doença. Eu tive uma infecção de Covid e depois eu desenvolvi a doença. Olha. Então, tem um desencadeador. A gente imagina que seja uma disfunção do sistema nervoso central, aonde a inibição da dor está alterada. Então, aquele circuito de dor está todo alterado. Então, estão funcionando fibras erradas. O meu cérebro, ele não consegue inibir a dor adequadamente. Então, se eu dar um beliscão em você, se tiver fibromialgia, você vai sentir dor um mês. Olha só. E uma pessoa normal vai sentir 15 minutos. E tem uma faixa etária, doutora? Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode ter fibromialgia? Qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, pode ter fibromialgia. Mas é muito mais frequente, chega a 9:1, em alguns trabalhos 6:1, mulheres na faixa dos 25 aos 50 anos. 25? Olha. Geralmente tem trabalhos que falam dos 30 aos 60, mas o problema maior é nas mulheres. Olha só, tá vendo? Então, a gente sempre sofre mais. Sofre. Então, mais depressão, mais perda de memória. A gente vê pessoas que, às vezes, a gente faz o diagnóstico de fibromialgia, que vai procurar a gente no consultório por conta de perda de memória. Olha Fala, só. doutor, acho que eu estou com Alzheimer, a minha memória está falhando, o que eu faço? Aí você começa a questionar, investigar. A pessoa tem fibromialgia. Ela fala, mas eu tomo essa fórmula aqui, que eu vou no ortopedista, ou vou no clínico, e eu estou tratando das minhas dores. Mas a minha memória está muito ruim, eu estou angustiada, e eu sinto muito cansaço, meu sono não é um sono bom. Aí você vai direcionando para o diagnóstico da pessoa. Tá vendo? Então, como é muito importante essa e outras campanhas, né? Também hoje falando aqui de Fevereiro Roxo, depois do intervalo vamos falar um pouquinho mais sobre o Alzheimer, tá? Se você tem alguma pergunta sobre esse tema, né, quer tirar aí a sua dúvida, aproveita o intervalo. Primeira pausa do dia, já a gente está de volta. Só no Rio Preto.
volta e hoje falando sobre a campanha Fevereiro Roxo, que é de conscientização e alerta a doenças crônicas. Hoje estamos falando de fibromialgia e Alzheimer também, né? Que acho que são também doenças aí que muita gente sofre, né? Como a gente disse, não só as pessoas, os pacientes, mas a família toda, né, doutor? Todo mundo que está. A fibromialgia é 2% da população, de 2 a 3% da população brasileira tem fibromialgia. No caso do Alzheimer, 1,2 milhões de brasileiros têm doença de Alzheimer. 100 mil novos diagnósticos por ano. Olha, é muita gente. É muita gente. Inclusive, tem perguntinha aqui, já vou puxar o gancho. A Benedita de Penápolis. Boa tarde, Samara. Tem algum exame que acusa que estou com fibromialgia? Tem algum exame, doutor? Não, o exame é clínico. Né, o exame físico, a conversa. É lógico que sempre o médico vai pedir exames para afastar o diagnóstico. Um dado interessante, por exemplo, quando você faz um diagnóstico de fibromialgia de um paciente, parece que todo o resto que o paciente tem é a fibromialgia, e não é bem assim. Perfeito. Então, a pessoa tem que estar atenta. Ela pode ter um hipotireoidismo, ela pode ter uma outra doença. Por isso que é muito importante fazer uma investigação certa, fazer um acompanhamento, realizar exames quando necessários. Não é o exame que vai falar, vai fechar o diagnóstico, vai estar escrito lá fibromialgia, nada disso. Não tem esse exame. Respondido para Benedita de Penápolis. Outra perguntinha aqui, doutor. Por conta de muitos problemas emocionais, eu recebi o diagnóstico de Parkinson. Fiquei muito triste, mas consigo cuidar das minhas coisas. Gostaria muito de voltar ao trabalho. Me sentia tão bem quando trabalhava. Será possível, doutor? Tem dias que me sinto muito mal. Nossa telespectadora não deixou o nominho. A Fátima de Araçatuba mandou aqui. Beijo, Fátima. O Parkinson, então, é possível voltar? É uma doença degenerativa, a tendência do Parkinson ir piorando, né? Precisa ver se o diagnóstico é esse mesmo, porque é uma tendência de piora. Mas é aquilo que eu falo, ela conhecendo a doença, às vezes ela não consegue voltar naquilo que ela fazia, mas ela se manter ativa, fazendo trabalhos dentro das suas limitações, ela deve. Isso é importante para a doença evoluir menos. Questões emocionais, elas não são exatamente a causa de Parkinson, mas todo o estresse, ele gera morte, ele acelera a morte de células cerebrais. Entendi. Né? Cria lá os radicais livres e outras substâncias que podem facilitar o aparecimento de doenças. Então, se eu cuidar do meu estresse, se eu me exercitar, se eu tiver uma vida saudável, eu vou ter menos possibilidade de ter essa doença. Não significa que eu não vou ter a doença. Perfeito, respondido também. Vamos falar agora um pouquinho, doutor, sobre Alzheimer. A gente já fez alguns bate-papos aqui, inclusive você encontra completos, né, lá no canal da TV Band Paulista no YouTube. Tudo que é relacionado ao assunto, a gente já fez bate-papos, né, doutor? Verdade. Que explica tudo tintim por tintim. Hoje a gente está dando uma pincelada aqui e fazendo esse alerta para você, né? Mais ou menos assim que funciona, doutor? É uma atrofia? Exatamente. O nosso cérebro, depois de 30 e poucos anos, começa a diminuir de tamanho, a atrofiar. Em algumas pessoas, essa atrofia ela é muito maior. Por algum motivo, começa a se depositar essas substâncias, a proteína tal, o beta-amiloide, formando essas placas amiloides. E elas vão gerar alterações dentro da célula que acaba morrendo, né? Então, essa proteína tal, ela fica insolúvel e acaba matando o neurônio. A tendência disso é acontecer primeiro na região do hipocampo, na região temporal e região parietal alta. Por isso que a pessoa começa com esquecimento. Olha. Né? Então eu começo a esquecer as coisas mais recentes. Mas o Alzheimer não é só a perda de memória. Ele vai alterar as funções cognitivas do cérebro. A pessoa passa a não reconhecer as outras pessoas, ela não consegue se localizar, às vezes dentro da casa, onde que é o banheiro, onde é as coisas. E a tendência dessa evolução, conforme vai atrofiando cada vez mais, a pessoa às vezes esquece até como se vestir. Verdade, lembra de coisas muito antigas, muito né? Antigas, de um porque passado a memória muito tempo remota
que está no córtex cerebral, ela parece que libera, porque a memória recente não se forma mais. Então, às vezes, as pessoas questionam, falam, doutor, mas como que meu pai está com Alzheimer? Ele lembra de coisa lá da infância dele que a gente não lembra, que nem minha mãe lembra e ele está falando. Como? É incrível, exatamente. Inclusive, tem uma pergunta parecida aqui com isso que a gente está falando. A nossa telespectadora está dizendo assim, doutor, fui criada distante de assuntos de adultos, né? Meu pai tinha demência, após anos e anos, minhas irmãs, também as irmãs do meu pai, estão com demência. Eu gostaria de saber se é o mesmo que Alzheimer. Interessante a gente falar um pouquinho dessa diferença de demência e Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência? Exato. O Alzheimer, demência é, teoricamente, essa perda da mente, a perda da capacidade da idade normal. da pessoa se cuidar. Não. Não? Antigamente, o pessoal falava em demência senil. Esse é um termo que, para a gente neurologista, não existe assim. Existe uma perda de memória gradativa com a idade, mas quando é demência, a pessoa perdeu a capacidade. Então, aquela demência senil é Alzheimer. Né? Agora, você tem, por exemplo, a segunda causa mais frequente seria demência vascular. A pessoa tem lá vários pequenos derramezinhos que não perde a função motora, mas vai perdendo a mente. Então, ela perde a memória, só que geralmente, olha, o Alzheimer evolui assim. Olha. E a demência vascular, ela evolui assim. Assim. Olha, ela tem quedas vez. abruptas, entendeu? Então, dá um pequeno derrame e fala, nossa, mas como meu pai piorou naquele sábado. Fala, puxa, tá mais para demência. Tá olha, vendo? não, meu pai vem piorando muito devagar. Então, é Alzheimer. E tem outras formas. Por exemplo, a gente tem causas de demência que são curáveis. Por isso é muito importante os exames, todo o protocolo para demência. Às vezes, a gente vê profissionais ou mesmo pessoas que fazem um diagnóstico sem nenhum exame, por exemplo. Você afasta uma chance dessa pessoa ser curada. A gente tem, no caso, a hidrocefalia de pressão normal, que gera uma demência, e se você faz lá uma drenagem, você cura esse paciente. Você tem, por exemplo, hipotiroidismo, sífilis, deficiência de vitamina B12, você tem alterações hepáticas, alterações renais que podem levar a um quadro parecido com a demência. Perfeito, igual a Adriana de Bauru está falando aqui, nessa perguntinha dela, né? Que ela cresceu assim, ninguém falava sobre o assunto, ninguém explicava. Ela via isso acontecer com os familiares, mas ninguém falava. Tá aí a importância de campanhas como essa, né, doutor? A gente tem que falar, tem que explicar, discutir e acender esse alerta, né? Exatamente. Antigamente a gente via as pessoas gritando lá na casa, falavam, não, essa senhora é caduca, né? Eu lembro quando eu era pequenininho. Eu lembro também. E o pessoal falava Caducou. muito isso. Isso aí é Alzheimer. Né? Então, essas pessoas envelhecendo, quanto a idade é o fator de risco principal para a doença de Alzheimer. Entendi. E aí vem outros fatores, né? Se eu bati a cabeça, quanto que eu estudei. Por isso que o nosso cérebro, ele precisa que a pessoa fique aprendendo as coisas. A gente tem o hábito de usar aquilo que a gente aprendeu até os 30 anos. Aí a gente usa até os 90. A mesma coisa, e não aprende nada mais. Exatamente. Né? Então a gente tem que começar, puxa, eu preciso me reciclar, eu preciso aprender coisas novas. Uma vida ativa eu vou mesmo. aprender uma língua, eu vou aprender um baralho, eu vou aprender... E é o que a gente sempre fala, né, doutor? Corpo são, mente sã. Exatamente. E estilo de vida. Diminuir o estresse, né? Porque, assim, o sono é uma das coisas que podem aumentar o risco de Alzheimer. Só. A gente sabe que durante o sono há uma limpeza do nosso cérebro, né? Então a gente retira ali substâncias como a proteína tal, beta-amiloide, isso acontece durante o sono. Muitas pessoas dormem mal, então com a idade mais avançada, ou usam medicamentos que prejudicam essa rotina do sono, porque o sono tem fase 1, 2, 3 e não REM. E sono REM. Né? Então, assim, você tem que fazer esse ciclo do sono 3 a 4 vezes à noite, para que o cérebro possa descansar e ser limpo. Se eu durmo mal, eu já estou sujando, eu já estou deixando mais proteínas ali, aumentando o risco de outras doenças. Entendi. Bom, tá aí nosso tema de hoje, nosso bate-papo de hoje. Adoro sempre ter o senhor aqui com a gente, viu? Tenho certeza que ajudou aí centenas, milhares de pessoas, nosso interior paulista afora, viu? Obrigada, doutora. Até a